Boa tarde, galera do 8º ano A, do 8º ano B, da Escola João Fernandes de Lima. Aqui é o professor Aderaldo, em mais um vídeo falando sobre geometria, com a sua matéria de geometria. E nesse vídeo vamos continuar com o assunto que começamos na semana passada, falando hoje da classificação dos ângulos. Lembre-se, na nossa primeira aula, foi quinta-feira passada, dia 11, hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18, nós falamos sobre o que é um ângulo, sobre a classificação de um ângulo. Falamos sobre o conceito de ângulo, o que é um ângulo, certo? E hoje, dia 18, vamos falar sobre a classificação dos ângulos. Os ângulos podem ser classificados de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua abertura, ok? Vamos lá, então, só um minutinho, vou dar uma pausa aqui para pegar o material para poder explicar melhor, só um instante. Olha aí, pessoal, eu dei uma pausazinha para poder pegar a tesoura e explicar com a ajuda da tesoura a classificação dos ângulos, beleza? Então vamos lá. Primeiro tipo de ângulo, ângulo nulo. Ângulo nulo. Então veja esta tesoura. Esta tesoura está fechada. Existe ângulo que é totalmente fechado? Sim. Veja como está a tesoura. Então a tesoura, do jeito que ela está aqui fechada, ela representa um ângulo nulo. Um ângulo nulo é aquele que não tem abertura. É aquele que mede, então eu vou colocar aqui, ó, medida do ângulo AOB é igual a 0 grau. Vamos entender isso aqui, então. Repare, essa tesoura fechada nos dá a ideia de um ângulo nulo. O ângulo nulo, a medida dele é 0 grau. 0 grau. E quando você quer representar um ângulo, você usa as três letras A, O, que é o vértice, e B. A letra que representa o vértice, ela fica no meio entre as outras duas. Aí você coloca esse chapeuzinho aqui, que parece o acento circunflexo. Esse chapeuzinho é para indicar que essas três letras que vocês estão vendo, que vocês estão observando aqui, essas três letras são ângulos, tá? Está representando um ângulo. No caso aqui, o ângulo nulo. O ângulo nulo mede 0 grau. Vamos ao segundo ângulo. Veja só esse, ó, muito parecido. Você pode até se confundir esse ângulo com esse aqui, mas esse ângulo é o ângulo de uma volta completa. E para indicar isso, olha aqui, ó. Olha só a volta completa aqui que está representando. Ó. Então, aqui esse ponto é o vértice e aqui eu tenho os dois pontos que formam os lados do ângulo, o OA e o OB, como eu mostrei para vocês na aula anterior. Então, aqui a medida, atenção, ó, medida do ângulo AOB é igual a 360 graus. Então, um ângulo de uma volta, ele mede 360 graus. Essa é a maior medida que um ângulo pode ter. Este é o maior ângulo que existe. É o ângulo de uma volta completa. O ângulo de uma volta completa. 360 graus. E quando você dá uma volta em torno de um objeto, você girou ali 360 graus. Deu a volta em torno de um objeto, você deu um giro, né? Você percorreu uma distância de 360 graus. Lembre-se, ângulo não se mede em centímetro, metro, nada disso. Ângulo se mede em graus. Não esqueçam. Vamos lá. Terceiro ângulo, o ângulo reto. Esse ângulo aqui é o mais importante de todos. Ele é o mais importante de todos. Por quê? Porque na nossa casa, na sua casa, na minha casa e em qualquer construção, o ângulo reto ele aparece com muita frequência. Vamos dar um exemplo aqui. Esta parede, onde está esse quadro,
juntamente com o piso do quarto aqui, tem que formar um ângulo de 90 graus. Se não formar um ângulo de 90 graus, significa que houve um erro de construção. Então, o ângulo de 90 graus, ele aparece muito na hora que se está fazendo construção. Então, não sei se vocês já viram, quando um pedreiro está levantando uma parede e colocando tijolo acima de tijolo, certo? Veja que tem pedreiro que coloca um pezinho, como um peso de ferro. Tem outros pedreiros que colocam como uma régua, como um nível. Quem já viu um pedreiro levantando parede, levantando muro, já deve ter observado isso. Então, aquele fio de prumo, aquele nível, e aquela outra régua que ele coloca, que tem um líquido nela, como um nível, é justamente para formar a parede com o piso, para formar um ângulo de 90 graus. Se não formar um ângulo de 90 graus, a parede fica torta, o piso fica desnivelado, ou seja, está errado. Por isso que nós dizemos que o ângulo reto é o ângulo mais importante de todos eles, porque ele é usado na construção e ele faz parte da nossa vida como um todo. Então, repare só, se eu fizer esse movimento aqui, com a minha cabeça, seja para a direita, direita, seja para a esquerda, assim, eu estou dando um giro aqui com a minha cabeça em relação ao corpo de 90 graus. 90 graus, tá certo, pessoal? Então, esse é o ângulo mais importante, na minha opinião, dentre todos. Agora, a classificação não acaba aqui. Existe ainda o restante da classificação. Vou dar uma pausa agora para a gente poder conhecer, tá certo? Só um instantinho, pessoal. Então, pessoal, até o presente momento, quais foram os ângulos que nós vimos? O ângulo nulo, a tesoura fechada demonstra um ângulo nulo, mede 0 grau. O ângulo de uma volta, 360 graus. E o ângulo reto. O ângulo reto tem 90 graus, certo? O ângulo reto tem 90 graus. Vamos continuar com a nossa classificação. O próximo ângulo é este aqui. Veja que nessa parte, olha só, nessa parte, esse arco está representando meia volta. Ou seja, esse ângulo aqui é o ângulo raso, se chama ângulo raso, ou ângulo de meia volta. O ângulo de uma volta tem 360 graus. O ângulo raso ou meia volta, ele mede, vamos colocar aqui, medida do ângulo raso, ele mede 180 graus. Então, todo ângulo de meia volta ou raso tem essa medida, 180 graus, beleza? Agora, próximo ângulo. Vejamos aqui que eu tenho um ângulo que mede 30 graus. Tá vendo aqui, ó? Esse ângulo aqui mede 30 graus. Então, veja bem. O ângulo que mede 30 graus, essa medida aqui, a medida de AOB igual a 30 graus, ele recebe o nome de ângulo agudo. Veja só, então imagina aqui a situação, olha aí, a tesoura aberta. A tesoura assim, ó, a tesoura assim, ela está formando um ângulo de 90 graus, ó, um ângulo reto. Olha só, vou mostrar aqui a vocês, desse jeito aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui um ângulo demonstrado aqui na tesoura, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então todo ângulo que é menor que 90 graus, ou seja, tem uma abertura assim, ó, como por exemplo essa que vocês estão vendo, olha aqui a abertura, aqui, ó, vocês podem ver aqui, olha aí a abertura, tá vendo? Com a tesoura, olha aí a abertura. Então, todo ângulo que tem uma abertura menor que 90 graus, ele se chama ângulo agudo. Então, o que é o ângulo agudo? É aquele que mede menos de 90 graus. Menos de 90 graus. E como esse aqui que mede 30 graus. Beleza? É isso. Ângulo agudo mede sempre menos de 90 graus. Tá certo? Agora,
Vamos ao próximo ângulo. Veja que esse ângulo aqui tem uma medida maior que 90 graus, 130 graus. Então, a medida dele, a medida desse ângulo, AOB, aqui está sendo demonstrado 130 graus. Então, quando o ângulo, olha só, fazer uma aqui, ó, tá vendo? Na tesoura ao ângulo, aqui 90. Fiz isso, já passa de 90 graus. Então, como se chama o ângulo que mede mais de 90 graus e menos de 180 graus? É o ângulo, olha aí, ó, é o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele mede mais de 90 graus, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, ângulo obtuso mede mais de 90 graus e menos de 180 graus. Pronto, pessoal. Aí está a classificação dos ângulos. Vimos todos os tipos de ângulos que a matemática que estão dentro da geometria. Um grande abraço aí a todos. Qualquer dúvida, vamos para a reunião online e lá a gente debate e tira as dúvidas. Estudem, façam as atividades que forem pedidas. Um grande abraço aí a todos. Valeu!